estou aqui mais uma vez compartilhando com vocês aquilo que o Senhor tem colocado em meu coração, aquilo que eu tenho aprendido através da sua palavra, amém? E estou interagindo com a Bíblia, onde estamos aí estudando o livro de Gênesis, estamos já no capítulo 41, né? E muitas coisas nós temos visto até aqui. Vimos no capítulo anterior ali, né, José na cadeia. José, após ter sido ali caluniado pela esposa de Potifar, ele é lançado no cárcere. E ali no cárcere, Deus é com José, José lidera todos os presos, né? Até que um dia vem aquela prisão ali, um copeiro e um padeiro, o qual ambos têm um sonho, sonhos diferentes, e José decifra o sonho daqueles homens. E José pede ao copeiro que quando aquele sonho vir a se cumprir, que ele venha se lembrar dele diante de Faraó. E nós vimos que o sonho daqueles homens vieram a se cumprir conforme a interpretação que Deus havia dado a José, porém o copeiro havia se esquecido de José. Amém? Mas sem demora, vamos lá, Gênesis capítulo 41, que tem como título José interpreta os sonhos de Faraó. Amém? Oremos então. Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, muito obrigada, meu Deus, por mais um dia, Pai. Senhor, Pai querido, Pai amado, entramos em Tua presença agora para estarmos estudando mais da Tua palavra, Pai. Senhor, Pai querido, Pai amado, fala de forma poderosa aos nossos corações. Pai querido, Pai amado, que nada venha tirar a nossa atenção nesse momento, Pai. Pai querido, Pai amado, fala de forma profunda, Senhor, exorta-nos para aquilo que o Senhor tem conosco. Pai querido, Pai amado, que através desta palavra, Senhor, possamos estar nos renovando cada dia mais, nos enchendo, Senhor, acendendo nossas lamparinas, Pai, para continuarmos a nossa caminhada. Senhor, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos, Pai, fala, Senhor, de forma poderosa aos nossos corações. Senhor, que nós não venhamos somente ser ouvintes da Tua palavra, mas que também possamos praticá-las, meu Pai, que possamos guardá-la em nosso coração, meu Deus. Pai querido, Pai amado, assim nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Então, irmãos, nós vimos aqui no capítulo 41, né, que não adianta alguém esquecer de você, não adianta alguém tentar impedir que os seus sonhos, que os planos de Deus se cumpram na sua vida, porque quando eles são determinados por Deus, eles irão se cumprir, não importa o tempo em que está demorando, amém? E nós vamos ver que passado 2 anos que o copeiro havia se esquecido de José, agora Faraó tem 2 sonhos e ele corre toda a cidade, aos magos, aos sábios, os de interpretações, de adivinhações, e não há ninguém naquela cidade que consegue interpretar o sonho de Faraó. E aí o copeiro, ele vem agora se lembrar de José. Ele se põe ali diante de Faraó e fala, olha, dos meus pecados hoje me lembro. Aquela época em que você me colocou lá no cárcere, eu e o padeiro. Então, numa noite, nós 2 tivemos um sonho, cada um sonho diferente. E um servo do capitão da guarda, ele interpretou nossos sonhos. E conforme ele interpretou, aconteceu. E então o Faraó manda chamar ali José no cárcere, né? Traz José para si e fala para ele, olha, eu tive 2 sonhos e não há quem interprete, mas escutei que não há sonho a ti que não seja revelado. E aí José fala, mas essas coisas não são de mim, né? São Deus que me dá. Vamos estar conferindo lá na palavra, capítulo 41, no verso 9 diz, então falou o copeiro mora a Faraó, dizendo, dos meus pecados me lembro hoje, estando Faraó muito indignado contra os seus servos e pondo-me sob prisão na casa do guarda, a mim e ao padeiro, então sonhamos um sonho na mesma noite, eu e ele, cada um conforme a interpretação do seu sonho, sonhamos. E já... Perdão. E estava ali conosco um jovem hebreu,
servo do capitão da guarda, e contamos-lhes e interpretou-nos os nossos sonhos. A cada um interpretou conforme o seu sonho. E como ele nos interpretou, assim nos foi feito. A mim fez tornar ao meu estado, e a ele fez enforcar. Enviou o faraó e chamou a José, e o fizeram sair logo da cova. E barbeou-se, mudou suas vestes, e veio a faraó. Então, irmãos, como nós acabamos de ver aqui, né, aquilo que eu já havia dito, agora o copeiro se lembra ali de José, fala de José para faraó, e imediatamente o faraó manda trazer José, né? E aí aqui no 15:16 nós vamos ver. E faraó disse a José, eu sonhei um sonho e ninguém há que o interprete, mas de ti ouvi dizer que quando ouves um sonho, o interpretas. E respondeu José a faraó dizendo, isso não está em mim, Deus dará respostas de paz a faraó. Então disse faraó a José, eis que meu sonho, estava eu em pé na beira do rio, e eis que subiam do rio 7 vacas gordas de carne e formosas à vista, e pastavam no prado. E eis que outras 7 subiam após estas, muito feias à vista e magras de carne. Não tenho visto outras tais quanto a fealdade em toda a terra do Egito. E as vacas magras e feias comiam as primeiras 7 vacas gordas, e entravam em suas entranhas, mas não se conhecia que houvesse entrado em suas entranhas, porque o seu aspecto era feio como no princípio. Então acordei. Nós vamos ver ali que faraó tem também um segundo sonho ali, né? Só que dessa vez com 7 espigas boas e 7 espigas feias. E também, conforme no sonho das vacas, as espigas feias devoram ali as espigas boas, né? E, assim, o primordial de tudo é que José, quando ele está ali diante de Faraó, que Faraó fala, olha, eu ouvi que não há sonho que você não interpretas, ele é humilde em reconhecer que aquele dom não era dele, mas dado por Deus. E ali ele diz, olha, não está em mim, mas Deus dará a Faraó uma resposta de paz, né? E é assim, essa alegria, né? Essa humildade que Deus quer de nós. Ele não nos dá dom para que nós venhamos nos engrandecer, para que nós queremos nos sentir mais usados ou mais santos um do que os outros. Porque Deus pode dar o dom que Ele quiser a quem Ele quiser. Se Ele nos escolheu, não é porque nós merecemos, mas porque Deus é misericordioso, amoroso demais para nos conceder, amém? E ali Faraó conta para José os seus 2 sonhos, né, das vacas e das espigas, e logo Deus dá ali a interpretação para José. Ali no versículo 28 está assim, esta é a palavra que tenho dito a Faraó, o que Deus há de fazer mostrou a Faraó, e eis que vem 7 anos, e haverá grande fartura em toda a terra do Egito, e depois deles levantar-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra, e não será conhecida a abundância na terra por causa daquela fome que haverá depois, porquanto será gravíssima. E o sonho foi duplicado 2 vezes a Faraó, é porque esta coisa é determinada de Deus, e Deus apressa a fazê-la. E ali José dá algumas orientações da parte de Deus a Faraó do que ele deve fazer, né, mediante aquela revelação ali do Senhor. Mas Deus, ele é muito justo, né? E Deus, ele tem o tempo todo o controle da nossa vida. Nós vimos que José foi parar ali no Egito por conta de uma inveja de seus irmãos, que o venderam ali como escravo, né? E os ismaelitas agora pegaram e venderam ele ali para Potifar. E aí toda aquela confusão na casa de Potifar, da mulher de Potifar que calunia José. José vai parar agora no fundo do poço de novo, lá no cárcere, né? Lá na casa do cárcere, é onde os presos do rei Faraó, todos os presos daquela cidade iam parar ali. E José, em tudo, ele permanece fiel a Deus. Tanto que nós vamos ver que Deus, ele abençoa e prospera tudo que José faz.
desde a casa de Potifar, na prisão, por onde José passa, José é grandemente abençoado, porque José parecia estar passando uma grande injustiça. José estava ali enfrentando uma grande tribulação, porém José sabia quem era o Deus que ele servia. Ele tinha toda a oportunidade ali de ceder aos caprichos da mulher de Potifar, afinal ele estava ali, injustiçado, foi vendido por causa de um sonho que Deus deu, por causa da inveja dos seus irmãos ali. Mas José sabia que não valia a pena, que nenhum de nós há de sermos injustiçados diante dos olhos do Senhor. Certamente José não sabia que toda essa tribulação que ele estava vivendo era, na verdade, um processo para que ele viesse ser exaltado diante de todos que os humilharam, não para engrandecimento dele, mas para a honra e a glória do Senhor. E agora, José, Deus vai ali, usa aqueles homens para ter aqueles sonhos, né? E José interpreta, pede humildemente que o copeiro venha se lembrar, porém o copeiro se esquece. E aí Deus vai lá e dá sonhos a Faraó para fazer com que aquele copeiro venha se lembrar de José e cumprir com a palavra deles. Irmãos, olha como Deus cuida de todos os detalhes da nossa vida para nos abençoar. Ainda que as pessoas venham se esquecer de Deus, Deus vai lá e incomoda em espírito. Olha, lembra do meu servo, ele é fiel a mim, faz o que tu prometeu, porque eu vou abençoar. E aí Deus vai lá, dá aquele sonho a Faraó, né? Aí o copeiro vem se lembrar. Agora José começa a dar os primeiros passos para se apossar daquilo que Deus já tinha dado em sonho para ele lá na sua mocidade, quando ele ainda estava na casa do seu pai, amém? E agora Faraó, ouvindo ali todas as instruções de José, ele começa a procurar homens de confiança para governar, para liderar, para colocar nos lugares certos, para que quando venham os 7 anos de fome, eles não venham a perecer. E aí Faraó vai e coloca José como governador, né? Faraó reconhece o Espírito de Deus em José. Olha, irmãos, como é tremenda essa palavra. Faraó era um homem completamente contrário da vontade de Deus. Faraó era um homem mau que adorava deuses de barro, né? Nós vimos que a terra do Egito era uma terra má, mas até os ímpios têm que reconhecer o Espírito de Deus na vida daqueles que são fiel. E aí Faraó, reconhecendo esse Espírito de Deus, diz, olha, José vai governar. E ele fala ali para os teus servos, onde iríamos achar um homem que tenha o Espírito de Deus? Vamos ver? Versículo 38. E disse Faraó a seus servos, acharíamos um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José, pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém é tão inteligente e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José, vês aqui, te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou Faraó o anel da sua mão, e pôs na mão de José, e o fez vestir de vestes de linho fino, e pôs-se um colar de ouro no seu pescoço. E o fez subir no segundo carro que tinha, e clamavam diante dele, ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a José, eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará a mão ou o seu pé em toda a terra do Egito. Então, irmãos, como nós acabamos de ver aqui, Faraó não só coloca José no cargo de governador, mas ele diz mais, olha, acima de você só tem eu no meu trono. Qualquer um que quiser levantar a mão ou o pé vai ser controlado, vai ter que ter a tua permissão. Você é o maior aqui, né? Depois só vem eu. Você vai liderar esse povo, você manda e desmanda, você, como diria hoje em dia lá fora, você é o cara, né?
Ele agora estava numa posição acima do capitão da guarda, ele estava acima de Potifar, que ele servia ali, né? Agora Potifar é que vai servir a ele toda aquela terra do Egito, porque é assim que Deus faz. Deus exalta os humilhados e humilha os exaltados, porque é Deus quem dá a honra, é Deus quem faz, é Deus que abençoa, é Deus o tempo todo, em tudo é Deus. E agora, mais do que ser colocado como governador, mais do que ser colocado como o cara do Egito, ele também vai ali dar uma mulher para José, para que José venha e case-se. E nós vamos ver que José tem 2 filhos ali daquela mulher. E isso nós podemos ver lá no versículo 50. E nasceram a José 2 filhos, antes que viesse o ano da fome, que lhe deu a Zenate, filha de Potífera, mais uma vez, os sonhos, a interpretação que José dá a Faraó de fato vem acontecer, né? Tiveram ali 7 anos de fartura, né? E agora está se chegando os 7 anos de fome. E quando se chega aqueles 7 anos de fome, o povo do Egito começa a clamar a Faraó por pão, né? E aí eles falam, olha, vai até José, e o que eles vos disser, vocês fazem. Nós vamos ver ali que Faraó cumpre com a palavra dele, do qual quem lidera todo aquele povo é José, né? Faraó estava ali, conforme a gente viu antes, Potifar, né? Que não sabia nem o que tinha na casa dele, somente do pão que ele comia, porque em tudo confiava na mão de José. E agora Faraó faz exatamente a mesma coisa, em tudo confia ali na mão de José, né? E olha, vai lá, resolve com ele, vê o que ele tem para falar com vocês, e conforme ele falar, vocês fazem. Porque, irmãos, não interessa o tempo que está demorando, não interessa você está passando, aquilo que Deus designou para a tua vida, ele vai acontecer. Nós vamos ver que levou-se 22 anos para que aquele sonho que José teve viesse a de fato se concretizar, mas Deus é o dono do tempo e ele sabe a hora certa em que ele vai fazer. Nós vimos ali que José tem um sonho do qual as 11 estrelas se inclinam a ele, né? Que no caso ali estava representando a família dele. E a família dele não aceita isso. Ah, você vai nos liderar. O próprio pai fala, você vai liderar, por acaso você vai liderar seus irmãos, eu e sua mãe, né? Mas Deus tinha promessa na vida de José, ainda que eles não aceitassem. E não tem ninguém que possa impedir os planos de Deus. E então, agora, 22 anos depois, José começa a liderar ali, a governar a terra do Egito, né? E todos aqueles que sentem fome têm que ir até ele para ter o pão. E nós vamos ver que não é somente no Egito. Nós vamos ver que Deus, quando ele nos abençoa, ele nos dá de tal maneira para que todos saibam, né? Porque Deus, ele tem prazer em mostrar através da nossa vida que ele é Deus, que não adianta te perseguirem, que não adianta dizerem que você não é nada, porque se for plano de Deus, e todos terão que ver o homem e a mulher valorosa que tu és aos olhos de Deus. Não se importa, minha irmã e meu irmão, se ainda não chegou a tua bênção, porque o tempo da provisão está chegando. Esta luta que você está enfrentando é somente um preparo de Deus, para que quando você receba a tua bênção, ninguém tome de você. Para que quando você receba a tua bênção, não sejas mais meninos e sim um escolhido do Senhor, um preparado. E todos aqueles que não acreditavam em você terão que reconhecer que Deus é na tua vida. Amém? E finalizando aqui o capítulo 41, nós vamos ver ali no último versículo, no versículo 57. E todas as terras vizinhas ao Egito, e todas as terras vinham ao Egito
para comprar de José, porquanto a fome prevaleceu em todas as terras, né? Então, aquilo que eu acabei de dizer, nós vamos ver que José, ele se torna uma ferramenta importante não somente no Egito, mas em todas as terras ali em volta, né? Pessoas que vinham de longe, inclusive, para estar comprando ali o trigo com José, porque Deus é fiel o tempo todo para cumprir aquilo que Ele tem prometido para a minha e para a tua vida, amém? E essa foi a palavra que o Senhor colocou em meu coração. Espero que o Espírito Santo de Deus ministre melhor ao coração de cada um de vocês. Fique ligadinhos e não se esqueça, se você já é inscrito neste canal, você também é um missionário de Deus, compartilhe esse vídeo com um, com dois, para que juntos possamos fazer o ID que Cristo nos deixou, que foi ID pregar o Evangelho a toda criatura. E se por algum acaso você está chegando por aqui agora, corre lá, se inscreve, ativa o sininho para que juntos possamos sermos edificados. Amém? Beijos e até a próxima. Bye, bye!